pedagogia histórico-crítica foi fundamental para fazer essa ligação do conhecimento popular com o conhecimento científico. Partindo da prática social inicial, a gente, a partir daquilo que os alunos entendiam a respeito do conteúdo que a gente queria trabalhar, a gente pôde desenvolver, né, um aprendizado e confrontar isso com o conhecimento científico. Eu acho que dá importância para o que o aluno compreende a respeito de tal conteúdo, de tal conhecimento, faz com que ele se aproxime, né, daquele conhecimento e até se abra mais para compreender aquilo, para absorver mais. Bem, na prática social inicial, nós apresentamos o conteúdo que seria trabalhado com eles na oficina, que foi o ukulele, e perguntamos para eles o que eles sabiam sobre o ukulele, se eles tinham algum conhecimento. E escrevemos no quadro. Saíram várias perguntas. Teve alunos que falaram que o ukulele era coisa do candomblé, tinha outros que falavam que era uma dança, um falou que era uma dança que dançava com facão. Bom, a partir da pedagogia histórico-crítica, a prática social é um momento que o professor deve estar fazendo um diagnóstico sobre os conhecimentos que os alunos trazem a grosso modo falando, do senso comum. Então, nesse momento, é importante porque o professor vai estar buscando saber quais os conhecimentos que os alunos trazem sobre o conteúdo que será trabalhado posteriormente. Esse momento da problematização é o momento em que a gente vem trazendo o conhecimento científico para os alunos. Então, através das questões norteadoras que a gente lança para eles, a gente vai fazendo algumas intervenções. De acordo com o que eles já sabem, a gente vai acrescentando de forma com o conhecimento científico. Por exemplo, na oficina de futebol, inicialmente perguntamos a eles o que eles entendiam sobre futebol, o que eles entendiam sobre mídia. E logo em seguida fomos pontuando o que era mídia de uma forma trazida cientificamente e o que era o futebol. E a partir daí houve um confronto do que eles achavam que era e do que realmente era. E a partir daí eles dão um salto. Aí eles vão compreender que a mídia não era só o que eles sabiam e nem o futebol era só o que eles sabiam. Eles vão saber de uma forma diferente, eles vão saber de uma forma mais coerente. A instrumentalização é o momento onde a gente leva, argumentos sobre aquele determinado assunto, digamos que de cunho mais científico, Por exemplo, o aluno, na primeira fase, o aluno chega lá com conhecimento cru. Por exemplo, o que é futebol? Todo mundo vai falar. Futebol é arte, é paixão, é um monte de coisa que eles vão estar falando. E na instrumentalização a gente vai levar um termo mais científico, sobre o que é o futebol. Catarse e da prática social final. Esse momento é quando eles já passam dessa fase de saber o que era o senso comum e o científico. É o momento em que a catarse, eu entendo como se fosse o momento que eles passam de uma fase. É como se eles já adquiriram aquele conhecimento científico e já na prática social final, o que é que eles vão fazer com esse conhecimento? O que é que eles vão fazer, quais suas ações após
esse conhecimento. Então, eu penso que são as ações após o conhecimento científico. Na fase da catarse, da pedagogia histórico-crítico, penso que seja um momento de transição. O aluno, antes ele apresentou a sua visão sobre o conteúdo, foi instrumentalizado, e na catarse é uma fase que o aluno deve demonstrar o conhecimento que ele absorveu, ou seja, é uma nova forma de apresentar o conhecimento ressignificado. Partindo da pedagogia histórico-crítica, a prática social final é o momento em que o aluno ele vai demonstrar aquilo que ele aprendeu ao longo do processo, né, de aprendizagem, e ele vai demonstrar quais as intenções dele com aquele novo conhecimento. O que é que ele vai fazer com aquele novo conhecimento que ele tem, né? Como ele vai utilizar isso na sociedade, no meio em que ele vive, dentro da realidade dele. E na nossa oficina de maculelê, no último momento, na prática social final, eles apresentaram a dança do maculelê, né? Eles demonstraram aquilo que eles construíram, a coreografia, e fizeram de tal forma que contagiou aqueles que estavam assistindo a apresentação. Ao terminar o momento prático, né, das apresentações, a gente teve um momento de discussão e alguns alunos falaram: olha, a gente não pode ficar só aqui, a gente não pode deixar a oficina, não pode deixar o maculelê acabar aqui no final da oficina. A gente tem que passar, a gente podia montar um grupo, a gente podia chamar as outras salas e passar aquilo que a gente aprendeu para os outros alunos, até mesmo na sociedade, no bairro onde eu moro. Então, eu acho que isso deixou claro o quanto aquele aprendizado foi importante. A partir da pedagogia histórico-crítica, podemos perceber que a prática social final é um momento em que os alunos apresentam o conhecimento com uma nova visão. Ou seja, a prática social final, a prática social é a mesma e não é. Por quê? Logo no início, os alunos na prática social inicial, eles apresentam uma visão que eles têm do conteúdo. E já na prática social final, eles apresentam um novo conhecimento, ou seja, a sua visão ela foi ressignificada. Como, por exemplo, no ensino da dança, que trabalhamos focalizando o maculelê, os alunos tinham uma visão do senso comum em relação ao maculelê, eles acreditavam que era uma dança que tinha alguma relação com o candomblé. Já na prática social final, eles demonstraram que essa visão foi modificada. Em relatos, eles afirmavam que não tinha nenhuma relação com o candomblé, que era uma dança, inclusive uma dança regional, que eles não tinham contato.